Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, mais uma vez, nós temos Jesus falando a respeito do reino e Jesus nos orientando a não nos preocupar dentro dos aspectos do reino com as coisas que não são do reino. Então, Mateus 6, de 25 a 34, Jesus nos diz o seguinte: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que deseja que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. A orientação de Jesus a nós nesse texto é de que o reino de Deus deve ser prioridade sobre as nossas vidas. Muitas vezes, porque não temos fé suficiente para crer e confiar em Deus, para crer e confiar que Deus nos sustentará, nos susterá, apesar de todas as dificuldades, e que Deus não tem compromissos diretos com a economia do mundo, com a globalização, com as crises, com as pandemias, mas Deus tem compromisso com o seu povo e com a fé do seu povo. Muitos de nós acabam esquecendo que Deus é quem de fato nos sustenta. Por ser o dono da nossa vida, devemos estar sempre conectados a Ele. Nosso sustento não vem do dinheiro, mas vem de Deus. Porque da mesma forma que hoje temos trabalho, podemos amanhã não ter, mas Deus nos sustenta com trabalho ou sem trabalho. Deus cuida de nós. E eu não estou querendo dizer com isso que você deve sair do seu trabalho, mas estou querendo dizer que você deve depender de Deus, porque se você depender de Deus, mesmo que você perca seu trabalho e isso não seja uma coisa voluntária, Deus não vai deixar de cuidar de você, ou da sua vida, ou da sua família. Aliás, Jesus nos diz que essas preocupações que nós temos com trabalho, com sustento, com roupas, com comidas, ou seja lá com o que for, não são úteis para coisa alguma. Nós não conseguimos mudar os cenários da nossa vida nos preocupando mais ou nos preocupando menos. A nossa vida vai permanecer exatamente como está, independente do nível das nossas preocupações. Por isso, Jesus diz que nós devemos buscar em primeiro lugar, acima de todas as coisas, o reino de Deus e a sua justiça. E a justiça do reino de Deus é um assunto bastante complexo, porque a justiça do reino de Deus não é igual à nossa justiça. No nosso senso de justiça, olho por olho, dente por dente. Se alguém me aborrece, eu tenho o direito de aborrecê-lo. Se alguém me trai, eu tenho o direito de traí-lo. Se alguém faz comigo alguma coisa que eu não gosto, eu tenho o direito de me chatear e de até parar de falar e de encerrar a amizade ou encerrar o relacionamento. No reino de Deus, a justiça ultrapassa os parâmetros humanos. A justiça é baseada na justiça de Deus, que é, aos olhos humanos, extremamente injusta. Porque quando Deus olha para nós, Deus deveria nos dar aquilo que merecemos. E o que merecemos é morte, o que merecemos é castigo eterno. Entretanto, mesmo olhando para as nossas limitações e debilidades, mesmo sabendo que jamais conseguiremos lhe pagar aquilo que Ele fez por nós, mesmo sabendo que nós não temos condições de retribuir nenhum bem que Ele nos fez, Ele nos dá a vida eterna. E então a nossa justiça deve ser baseada na justiça de Deus, que nos dá aquilo que não merecemos. Portanto, devemos oferecer às pessoas aquilo que elas não merecem e não aquilo que elas merecem. Por isso as Escrituras dizem que devemos retribuir sempre o mal com o bem e nunca nos deixar ser derrotados
pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Que você consiga buscar sempre o reino de Deus, um lugar onde Deus reina plenamente na sua vida, da mesma maneira que a sua vontade já está reinando nos céus. Que Deus reine sobre você, sobre seus pensamentos, sobre suas ações, sobre sua família, sobre seus bens, que tudo que você tem e tudo que você é e tudo que você representa sejam plenamente de Deus. Que Deus te abençoe e que você tenha nele um ótimo dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.